No nome do Senhor Jesus. Pai querido, amado e santo, Senhor, queremos apresentar a Ti, Senhor, o Teu Filho, meu Pai. Meu Deus, o qual prontamente, Senhor Jesus, aceitou o convite de ministrar, de trazer, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a vida dele, a família dele, a casa dele. Meu Deus, tudo que ele tem semeado, Senhor Jesus, diante de Ti, em oração, em propósitos, em subida, meu Deus, no monte, meu Pai. Espírito Santo, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar. Meu Deus, que nessa noite venha haver resposta, Senhor, sobre a vida do Teu Filho. Em nome do Senhor Jesus, da mesma forma, Senhor Jesus, fala com a Tua igreja. Prepara o nosso coração, Senhor. Usa a vida dele, pois nós colocamos a vida dele nas Tuas mãos. E desde já cremos na vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela vida, pela oportunidade de estar novamente, ter a oportunidade de falar do amor dele. Se não for ao Senhor, o inimigo já teria nos devorado vivo. Agradeço o pastora pela confiança, e para mim eu trago a palavra com muito temor e tremor, e eu tenho muito respeito pela palavra de Deus. Eu vejo a palavra de Deus como uma medicação que pode curar a alma, pode transformar vidas, pode ressuscitar pessoas, como se fosse uma sala de emergência, onde você pode ser ressuscitado, onde seus sonhos, aquilo que parecia impossível, pode voltar a ter vida. Eu, como enfermeiro, trabalhava na sala de emergência, já vi situações que pareciam impossíveis, mas com o esforço de todos, ali pessoas quase mortas voltavam a viver. E a igreja é o hospital de Jesus Cristo. Quando a igreja se une em oração, se une para buscar a Deus, as coisas acontecem. E é disso que a gente vai falar hoje. Tá ótimo o microfone, irmão. Pode deixar assim, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Exaltado é seu nome. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Esse texto é um texto maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes. Esse Herodes não é o mesmo Herodes que mandou matar Jesus. Herodes Agripa, neto daquele que perseguiu Jesus. Herodes mandou perseguir alguns da igreja. Não era só Tiago que foi morto à espada. Tiago foi morto à espada como? Decapitado, igual o apóstolo Paulo. Então, ele perseguiu alguns da igreja, os maltratando. Fez Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, com Salomé, que era pescador, um dos primeiros discípulos de Jesus, morrer. Então, vamos contextualizar aqui. Depois eu vou trazer o contexto geral aqui, vocês vão ver que milagre aconteceu aqui neste lugar, irmãos. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro. E era o dia dos pães asmos, que é a Páscoa. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 18 soldados para cuidar de Pedro. 18 soldados. E era uma regra dos romanos: se os soldados perdessem os prisioneiros, eles eram mortos.
Era pena de morte para o soldado que perdesse o prisioneiro. Já viu no que vai dar, né, irmão? Vamos lá. E quando Herodes... vamos voltar aqui. E Pedro, pois, estava guardado no cárcere, aqui a Fortaleza Antônia, onde Jesus foi julgado, onde Barrabás foi solto e Jesus foi preso. E a igreja fazia incessante oração por Deus, a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela noite, Pedro dormia entre dois soldados. Ele estava amarrado entre dois soldados. À porta do cárcere, pois sobreveio o anjo do Senhor, tocando no lado dele, disse: Pedro, desperta, levanta-te depressa, cinge a tua capa e calça a sua sandália. E ele fez isso, e pôs a sua capa e seguiu. Então saiu, seguia, não sabendo que isso era real, o que se fazia por meio do anjo, porque parecia que era uma visão. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus, quando ele nasceu em Belém, os magos do Oriente viu a estrela brilhar em Belém e foi até Belém, mas eles foram procurar Jesus no palácio de Herodes. Chegou no palácio de Herodes e perguntou: cadê o rei dos judeus que é nascido? Mas Jesus não estava no palácio de Herodes, estava numa manjedoura. E Herodes falou: ele não está aqui, mas se vocês encontrar ele, você me avisa para mim ir adorar ele também. Mas Herodes falou isso com a intenção de matá-lo, porque ele seria uma ameaça contra o reino de Herodes. Então, os magos do Oriente foram até Jesus, entregaram ouro, mirra e incenso para Jesus, que ouro simboliza a sua realeza, incenso simboliza a adoração e mirra simboliza o sofrimento que ele ia passar. E Jesus cresceu, passou-se 30 anos e apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Esse João Batista é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Esse João Batista é aquele que se vestia de peles de camelo, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, e tinha um cinto de couro em torno dos seus lombos. E ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E vinha os fariseus, os saduceus, as pessoas que moravam ali ao redor do Rio Jordão, para ver o seu batismo. E ele, vendo os fariseus, que era a seita religiosa mais rígida da época, que cuidava mais dos usos e costumes do que a própria verdadeira adoração, e João Batista dizia a eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês pensam por ser descendência de Abraão, vocês já têm entrada no reino do céu? Eu, na verdade, vos digo que dessas pedras eu posso fazer filhos de Deus. Ele diz: eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem um que é primeiro do que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e lhe dará a saída, recolherá o trigo no celeiro, mas a palha será queimada no fogo e nunca se apaga. Glória a Deus, aleluia! E João Batista, pregando no deserto, de repente apareceu Jesus. Ele
cantará. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João Batista batiza Jesus. A maior manifestação da Trindade na Bíblia. O Filho na terra. O Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba no céu. E uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Ou seja, esse é meu filho, a quem eu tenho prazer. A voz do céu falou: este é meu filho. Aí Jesus vai conduzido pelo deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites. Até que hora, irmãos? Ninguém me falou a hora. Porque senão eu vou ter Apocalipse. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. 3 versículos. Jesus venceu o diabo. 3 versículos. 3 versículos. Jesus saiu do batismo, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto para ser tentado. E o diabo veio até ele e falou: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele pegou Deuteronômio e diz: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede. Ele tentou primeiro na nossa necessidade básica. Primeira coisa que ele tenta a gente vai chegar no texto ainda, calma aí, pastor. Ele tenta a gente na nossa necessidade básica, falando: você serve a Deus porque você está passando por essa necessidade. Eu estou desempregado. Mas nem só de pão viverá o homem. Eu estou vivendo o momento mais maravilhoso da minha vida. Faz tempo que eu não sentia tanta presença de Deus na minha vida. Entendeu? O diabo leva ele no pináculo do templo, para ele se mostrar no templo como Messias, colocar ele como líder da religião, se mostrar grande dentro da religião. Quantas brigas que tem de pastores e pastoras, obreiros e obreiros, um querendo puxar o tapete do outro para querer ser melhor que o outro. Mas Jesus disse: ó, e você viu que o diabo usa a Bíblia também? Lança-te daqui, porque está escrito. Usou o Salmo 91, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que você não tropece nenhuma pedra. Então Jesus disse para ele: está escrito também. Deuteronômio de novo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Jesus já venceu o diabo. Imagine nós com 66, irmãos. Imagine nós com 66, com 5 livros. Jesus venceu o diabo. Imagine você com 66 gravado no seu coração, irmão. Depois o diabo vem querer fazer você se afastar, dando dinheiro, riqueza. Do mesmo jeito que ele tentou Jesus, ele tenta nós todo dia. Eu já caí nesses 3. Eu já caí nesses 3. Ele levou Jesus num monte muito alto e mostrou todos os reinos desse mundo e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Jesus usou Deuteronômio de novo. Diz: só o Senhor adorarás, e só a Ele prestará culto. E daí no capítulo 5 de Mateus, Jesus fala o sermão do monte, que vai ter o capítulo 8. E no capítulo 8 ele cura um leproso, e depois ele começa a chamar os seus discípulos. E
dos discípulos mais intrigantes dos 12, um que é mais destacado ali, é Pedro. Pedro, quando Jesus chamou Pedro, ele disse, o nome dele não era Pedro, era Cefas. Ele disse, você é Pedro, mas agora o seu nome será, você é Cefas, agora você será chamado de Pedro. Pedro quer dizer um pequeno fragmento de pedra. Um pedacinho de pedra. Aí no capítulo 16 de Mateus, Jesus pergunta para os discípulos, o que as pessoas dizem sobre mim, quem eu sou? Uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou. E você, Pedro? Quem que você acha que eu sou? Ele disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado Pedro, filho de Jonas, porque o que foi revelado para você não foi da carne, mas foi do Espírito. Na verdade, eu te digo, que tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro e pedra, no grego Pedro é Petros, e pedra é Pietra, uma grande rocha. Jesus estava falando, Pedro, você é uma pequena pedra, mas a grande rocha que é Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer sobre esta grande rocha, que é Jesus Cristo, a mesma rocha que aparece em Daniel, destruindo todos os reinos do mundo e estabelecendo um reino só. Uma pequena pedra, mas Pedro era uma pedra bruta, mas ele foi sendo moldado. Uma pedra, quando é moldada pelo Espírito Santo, ela se torna o quê? Uma pedra redondinha. E se uma pedra fica redondinha, bem redondinha, aquelas pedras bonitinhas que a gente joga na água assim, como que chama mesmo? Seixo. O que um seixo faz na Bíblia? O que um seixo faz na Bíblia, irmãos? Derruba gigante. Olha, Pedro, você é uma pedra bruta, mas eu vou te moldar, e na hora que eu te colocar na minha aljava, o gigante tem que cair, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pedro, irmãos, aí Pedro vem falar no livro, vocês são pedras vivas, vocês todos são seixos, vocês vão ser moldados pelo Espírito Santo para derrubar os gigantes que estão se levantando por aí. Cada um de nós somos pedras vivas, edificadas para o templo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Pedro tinha uma promessa sobre ele. Jesus foi crucificado, ressuscitou, subiu ao céu. Veio 2 anjos e disse: vocês estão vendo esse Jesus subir ao céu? Do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas Jesus falou: ó, eu vou subir, mas não vou deixar você sozinho, não. Vou enviar outro Consolador para que fique com vocês para sempre, até que eu volte. Aí no capítulo 1 de Atos, o povo estava lá reunido, esperando a promessa de Deus. Aí no capítulo 2 a promessa se cumpre.
O Espírito Santo desce como um vento veemente, impetuoso, desce sobre a igreja, e a igreja é cheia do Espírito Santo, e eles começam a falar em língua, e ali tinha povos de todas as nações, e eles começaram a entender as línguas que os apóstolos falavam, e alguns fariseus achavam que eles estavam bêbados. É assim que muitos olham para nós aqui e falam que aqueles crentes é tudo doido. Então eu já falei isso também. É tudo doido, ficar gritando. Hoje eu acho que pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Né? Se não tiver barulho, está com defeito. Alguma coisa está errada. Aí, mas o povo acha que nós é louco. A palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aí os sinais começaram. Pedro fez aquela pregação linda. 3.000 pessoas se converteram. Onde ele estava, o chão tremeu. E também começou a perseguição. E esse Herodes, que matou Tiago, ele teve a mesma estratégia do que mandou matar Jesus e mandou matar as crianças de 2 anos. Ele falou, já que a igreja ainda está pequena, é fácil destruir. Porque depois que eles proliferar, aí fica difícil. É igual uma árvore, enquanto ela é pequenininha é fácil de cortar. Depois que ela cresce, só com a motosserra. Daí, a estratégia dele era pegar Pedro. Porque Jesus, no capítulo 21 de João, disse para Pedro, Pedro, você vai cuidar das minhas ovelhas. Então, qual é a estratégia do inimigo? Derrubar o líder. Derrubando o líder, todo o povo se dispersa. Mas o que Jesus disse para Pedro? Tu és Pedro. Você é uma pequena pedra. Você vai derrubar o gigante, Pedro. Pedro ficou 7 dias lá naquele cárcere. E o povo 7 dias orando. Os soldados com armas físicas, um exército contra 120 pessoas. Era impossível libertar Pedro. Mas aí que mostra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir até fortaleza. Jericó também era impenetrável, mas o povo passou 7 dias louvando e adorando, ela caiu. Enquanto o povo orava, o anjo do Senhor entrou lá naquele cárcere, sem ninguém ver. O mundo usa arma carnal, os crentes usam armas espirituais. Efésios capítulo 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, escudo da fé, calçado da preparação do evangelho, couraça da justiça, esqueci o nome? Escudo da fé. Irmãos, são tudo armas espirituais, porque a nossa luta não é espiritual. Porque se você parar para pensar, por que eles prenderam Pedro para apresentar na Páscoa? Para mostrar para todo mundo, eles iam matar Pedro na Páscoa, para mostrar para todos aqueles que quiserem seguir Jesus, e ter medo de seguir. Nós matamos o líder. Então, se matar o líder, se a gente tentar entrar, eles vão matar nós também, para colocar medo no povo. Mas a Bíblia diz que o povo estava reunido
no mesmo lugar, fazendo contínua oração. Os discípulos clamou a Deus. Herodes estava lá no seu trono, calmo, sabendo que Pedro estava guardado por 18 soldados. Pedro estava guardado, escoltado por 12 soldados humanos para o prender. Mas Deus mandou apenas um soldado do céu para o libertar e tirar ele dentro da cadeia, sem ninguém ver, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele foi escoltado por 12 para ser preso, mas só um do céu trouxe ele para fora. Só um só. Quando a igreja ora um pelos outros, as cadeias caem. Quando a igreja ora um pelos outros, os portões se abrem. Quando a igreja ora, o inimigo você fica invisível diante do inimigo. Glória a Deus. Irmãos, Deus manda dizer para vocês: o anjo do Senhor, esse anjo aqui é o próprio Cristo, quando é anjo do Senhor. Anjo do Senhor é Malak Kyrios. Malak é anjo, mensageiro. Kyrios é Deus. O anjo do Senhor, quando ele nos liberta, ele também nos reveste. Glória a Deus. Ele tem uma missão na vida de cada um de nós. Senão você não estaria aí sentado hoje para escutar essa mensagem. Como Pedro, ele nos libertou do cativeiro e da mão do inimigo, do pecado e da morte. O que ele disse para Pedro? Levanta. É hora de nós se levantarmos, porque nós já estamos libertos. Aleluia, Jesus. Colocar a capa, porque as algemas já caíram. Capa é revestimento. Revestimento para os dias difíceis, para as horas difíceis. Precisamos nos revestir. Revestivos do Senhor e na força do teu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestivos, é um revestimento. Sandália, porque a jornada é grande. Deus tem uma grande jornada com cada um de nós. Porque o nosso papel aqui não é lutar, é resistir. Nós só se defende porque nós temos um Deus que manda anjo lutar por nós. Ele diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ele disse que a gente olha para as dificuldades e pergunta de onde virá o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o nosso pé, porque o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel, porque o guarda de Israel não é igual aos guardas noturnos. Os guardas noturnos tiram a hora para descansar. Troca de plantão, tem dias de folga, tem horário de almoço, de janta, mas o guarda de Israel, ele guarda a nossa direita, ele guarda a nossa entrada, a nossa saída. O guarda de Israel, ele está conosco todos os dias. Mesmo quando você não sente ele, ele está te guardando. Irmãos, a oração tem poder de remover até montanhas. E Jesus nos ensina a orar. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, alcança. Aquele que bate, a porta se abre. Quando você for orar, entra no seu quarto em secreto, ora ao seu Pai em secreto, que em tudo ele te recompensará. Ele disse: não ore como os fariseus, diante de todos, querendo aparecer para os homens. Mas quando você for orar, você ora em secreto. Ele fala também do fariseu e do publicano que orou. Quando você orar, se confesse que você é um pecador.
E seja insistente na oração. A oração tem que ser insistente. Aquele que bate é insistente. Aquele que busca é esforço. Entendeu? Bater é insistir. Buscar é esforço. Entendeu? Pedir é rogar. Jesus também ensina como orar. Quando você orar é assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino. É um exemplo de oração. Que seja feita a tua vontade. A tua vontade. Assim na terra como é no céu. Como que é a vontade de Deus no céu? Você já pensou? Lá quem manda é Ele. Lá é tudo Ele. Tudo Ele. Então que venha fazer a vontade de Deus na terra como é no céu. Que o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia. Que o Senhor perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, fazer uma oração em nome de Jesus? Deu para entender a mensagem aí? Glória a Deus. Irmãos, Deus me livrou de uma prisão muito grande. Eu fui internado só 9 vezes por causa de crack, cocaína e maconha. Só 9 vezes. Só 9 vezes. Cheguei a vender até o vaso sanitário da minha casa para fumar crack. Quem conhece eu daqui sabe de tudo aí que eu passei. Trabalhava na biqueira, já invadiram minha casa para tentar me matar, já fui preso, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor tirou o cachimbo de crack e o canudo de cocaína da minha boca, do meu nariz, e hoje colocou um microfone, pegou aquela pedra que ninguém dava valor e moldou com o Espírito Santo e me colocou hoje aqui como vocês, para derrubar gigantes, Glória a Deus. para fazer o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, Jesus. Jesus muda, Jesus transforma, Amém, Jesus Jesus. liberta, Ele tira do cativeiro, Ele Deus é muda a fiel, história. Quando minha mãe me abandonou, quando minha família desprezou, Deus me acolheu. Ele Aleluia, restaurou Jesus. aquilo que parecia ser uma última coisa na minha vida. Quando todo mundo se afastou de mim, Deus me resgatou. Glória a Deus. E hoje estou aqui para glorificar o nome do Senhor. E o Senhor, tenho certeza que Deus tem muito para vocês. Amém, Jesus. O poder da oração. A oração pode mudar a história. Amém, irmãos? Vamos dar um glória bem forte para Jesus? Glória a Deus! Senhor, meu Deus e Pai, glorificado seja o teu nome. Que o seu reino jamais tenha fim. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que aqui esteve, Senhor. Que o seu nome seja glorificado e exaltado por tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor vai fazer nessa igreja, Pai. Deus abençoe a pastora, Senhor. Que o Senhor abençoe cada obreiro, Senhor. Que o Senhor continue usando, que o Senhor continue abençoando. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Cada irmão, Senhor, que esteve aqui, ó Pai, que o Senhor venha revestir com a sua capa, Pai, que o Senhor venha revestir, Senhor, do seu poder, ó Pai, que o Senhor venha moldar, Senhor, cada pedra aqui, Senhor, que o Senhor escolheu para derrubar qualquer gigante que se levantar, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, Senhor. Labadaço, indecantorobe, labassuriande, canta, labadai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Santo é o seu nome, ó Pai. Derrama o seu Espírito sobre o teu povo, ó Senhor. Que o Senhor possa, Pai, trazer, Senhor, renovo. Que o Senhor possa trazer, Senhor, transformação, libertação, restituição, ó Pai. Que o Senhor possa trazer, Senhor, vontade, Senhor, de te adorar cada vez mais, buscar a tua presença, Senhor. Labadaço, indecanta, labassuriande, comadassa. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Fica
conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor Jesus. Nos encha, Senhor, do seu poder, da tua glória, Senhor, do teu Espírito. Lá da suína, canto, bendito seja o teu nome, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Glória a Deus.